Parágrafo 3. A ternura. Abre aspas. Já notei várias vezes, escreve Alfred de Vigny em seu diário, que temos em nós o caráter de uma das fases da vida. Nós o conservamos sempre. Um homem como Voltaire parece ter sido sempre velho. Outro, como Alcibiades, parecerá sempre criança. É também por isso que determinado escritor entusiasma os homens daquela mesma idade na qual ele parece haver se detido. Fecha aspas. Essa ideia foi muitas vezes retomada pelos psicólogos. Ferriere, principalmente, tirou dela uma interessante classificação para os fatores de tendência, mais sensíveis às influências da idade de que os três fatores fundamentais de Hemans. Isto, aliás, nada retira a solidez das estruturas dos caracteres. A facilidade maior ou menor com que determinada tendência se atualiza é, ela própria, um elemento caracterial. Não é porque, em determinada pessoa, o tipo do homem geral teria sido, em certo momento, prejudicado em sua evolução moral por algum acontecimento exterior, que essa pessoa tenha se tornado muito emotiva. É somente porque ela é muito emotiva que ela parece continuar adolescente. Acontece que aquele que atribui grande valor às sensações puras e ficam como que flutuando entre o amor de si próprio e o amor dos outros, parece ter conservado algo das incertezas e das ambivalências que marcam a primeira infância e o princípio da adolescência. Tem-se a impressão de que lhe faltou certo desabrochar. Muitos seres, em algum momento de sua vida, conhecem as emoções de Narciso. Alguns permanecerão narcisos durante toda a existência. É precisamente nisso que reside seu caráter. Inversamente, aquele cuja ternura é forte manifesta desde a primeira infância. Para ele, o estádio narcisista não terá existido. A ideia de se amar, de ser, a ideia do ser a amar, o desejo de união sentimental parece coexistir com o prazer sensual e até às vezes relegá-la facilmente a segundo plano. Abre aspas. Toda ideia de prazer sensorial, escreve Rousseau nas Confissões, unia-se em mim à ideia de amor. Era isto que me perdia. Fecha aspas. Os prazeres solitários, então, não são mais do que atos incompletos. Não podem subsistir senão pelas miragens de uma imaginação ardente. Se a ternura sobrepuja, ainda que pouco, a sensibilidade, o prazer deixa de ser fim para tornar-se meio. O beijo não terminou sua evolução ao passar da sucção ou da mordida à voluptuosidade sensual. Pode também ir além desse último estádio e mostrar sua finalidade em ser apenas o sinal de determinado sentimento. Será então puro símbolo, cuja materialidade não tem muita importância e que poderia facilmente ser substituído por algum outro gesto. Um olhar com o qual se faz a confissão, a qual dos lábios se recusam, tem muito maior valor para o homem interno do que a posse carnal de uma mulher da qual fosse mero companheiro de prazer. Rousseau tem os sentidos em chamas, mas o coração mais terno ainda. Descartes aufere mais felicidade de algumas aventuras incompletas do que outros possam aferir em amores aparentemente mais realizados. 1. A primeira grande correlação de conjunto a assinalar é a que une a ternura à sexualidade. O homem interno procura as mulheres, até o Marcel Proust, que não lhes pede a satisfação de seus desejos, até um Lamartine, que a cerca de respeito, ou um Amiel, que faz delas amigas puramente ideais. Que se veja na ternura uma sexualidade sublimada ou na sensualidade uma sensualidade entravada, pouco importa. São interpretações icônicas. E nós queremos somente descrever bem os fatos, espreitando-lhes as ilações. Em um dos questionários que usamos sucessivamente e que nos levaram, através de uma série de sucessivas retificações, até aquele que se acha neste livro, figurava uma pergunta direta, que determinamos, afinal, por suprimir por ser de difícil apuração, mas que possui extremo interesse. Abre aspas. Trata com particular interesse as pessoas do sexo oposto ou as trata sensivelmente da mesma forma que as pessoas de seu próprio sexo? Fecha aspas. O estudo prolongado de certo número de pacientes observados não apenas em um ou dois exames, mas também na vida cotidiana, demonstrou-nos que,
Se não sofriam inibição, todos os ternos deveriam responder afirmativamente à primeira das duas alternativas. O homem terno interessa-se pelas mulheres, qualquer que seja sua polaridade e quaisquer que sejam os demais sentimentos que se acrescentem à sua ternura. Abre aspas. Ama um pouco a todas as mulheres. Fecha aspas. Confessa Miel. E, na mesma página, aproxima de forma significativa a ternura e o amor da mulher. Abre aspas. A única coisa que me interessa são as afeições. São as mulheres. Fecha aspas. E Alhures, ainda com maior clareza. Abre aspas. A sexualidade terá sido minha nêmesis, meu suplício desde a infância. Fecha aspas. A confidência de um libertino terno como Stendhal identifica-se aqui como a de um casto Amiel. Abre aspas. O amor, diz ele, sempre foi para mim o grande problema, ou antes, o único. Fecha aspas. Ao contrário, um homem sem ternura como Luís XI é pouco sensível à atração do sexo. Abre aspas. O rei Luís não amava, ou amava poucas mulheres. Durante todo o tempo que Comines conviveu com o rei, não ouviu imiscuir-se com mulheres. Fecha aspas. O sentimental sem ternura, que foi Robespierre, era casto, mas, abre aspas, sua virtude se tornava áspera e quase odienta. É uma de suas facetas singulares. Todos concordam. Parece ter sentido. Para com as mulheres, uma espécie de antipatia instintiva. Fecha aspas. Da mesma forma que o amor, a amizade, tal como a concebem as almas ternas, não é nem uma permuta de serviços, nem a simples ocasião de divertimento intelectual, mas união de duas almas. O dom de si próprio é o trem, a emoção comum de duas sensibilidades, a simpatia. Quando a Miel suspira, sem amigos, como viver? Seu grito tem exatamente o mesmo significado que esta outra declaração do diário. A ternura é indispensável à minha vida moral. Tal amizade é da mesma natureza que o amor do homem pela mulher. Um episódio de Voltaire servirá de exemplo. Como Frederico II se espantasse de sua própria indiferença e perguntasse na porta por que, em sua opinião, amava ele tão poucos homens, Voltaire lhe respondeu, abre aspas, é que vossa majestade não ama as mulheres, fecha aspas. O amor e a amizade eternos têm como fundo comum o esquecimento de si em proveito de outrem. São as alegrias e as dores dos outros que preocupam. Vê-se o mundo com os olhos deles. Como diz a antiga e bela expressão francesa, on prend ce que on prend par autrui. Escrevendo a Madame Chabonnier, Amiel lhe pede que de ideias gerais e escreva mais sobre o que lhe diz respeito, pessoalmente a respeito. Abre aspas. 2 palavras sobre cada assunto e 10 e 100 sobre o tema que me interessa mais. Vossos pensamentos, vossas esperanças ou vossas tristezas. Desejaria tudo participar de tudo isso. Fecha aspas. E ainda no ano seguinte, abre aspas, crede, peço-vos, e sem ênfase, que é vossa segurança, vossa paz, vossa felicidade, o que desejo antes de tudo. Fecha aspas. Numerosos fatos atestam, a um mero exame exterior, esse vínculo entre sexualidade e a ternura, que a observação direta descobre. É notória a secura de coração dos eunucos e de muitos anciões. É frequente no declínio da vida vermos ocorrer um acesso de gula ou um retorno à atividade. Frequentes vezes a ternura se esgota nessa ocasião. Não faltam exemplos dessa indiferença dos velhos. Surpreendemos-nos com a calma com que recebem a notícia da morte de um amigo e que se teme anunciar-lhes. Outros, é verdade, conservam até o fim o coração sensível, mas trata-se precisamente daqueles cuja ternura era acentuosíssima. Pode-se notar neles, mais ou menos inconfessada, mais ou menos dissimulada por atitudes paternais, uma sensibilidade de persistente para com o sexo oposto, traduzida ora pelo prolongamento efetivo de uma vida sexual, apenas moderada, ora como Goethe, por idílios platônicos, aos quais a razão recusa qualquer eflorescência, ora por essas atenções particulares e essas emoções a custo, percebidas que se notam no comportamento, aliás, inteiramente respeituoso,
de tal ou qual velho professor em relação às suas admiradoras ou antigas alunas. 2. Não se escapa a sexualidade nem quando consideramos que o tipo mais perfeito desse amor, abnegação, a que chamamos ternura, consiste no amor materno. Pelo contrário, confirma-se com isso o vínculo que o estudo dos fatos nos sugeriu. A maternidade não se opõe à sexualidade completa. Quando falam sobre sexualidade, certos psicólogos quase sempre dão ênfase exclusiva à união carnal. Isto se explica pelo fato de que são as proibições sociais que incidem sobre tal união que estão na origem de muitas angústias. Mas os dramas que podem nascer por ocasião da conjunção carnal não devem fazer-nos esquecer de que o casal é apenas um termo de passagem. Não é um fim, mas um meio para o nascimento do filho. Assim, o caráter de ternura parece-nos confirmado em sua natureza de finalização normal da sexualidade, quando notamos que uma de suas correlações é o amor às crianças. Quando o interesse dirigido às mulheres não se desdobra em outros, dirigido às crianças, é porque tem por origem principal o gozo sexual. Bom exemplo nos fornece La Fontaine, que nada pediu às mulheres senão a volúpia. Amava com inconstância algumas amigas ocasionais pelos prazeres carnais que lhe proporcionavam e com uma fidelidade que nenhuma emoção perturbava. Algumas amigas escolhidas que lhe dispensavam os prazeres da inteligência. Indiferente à própria família, não dá maior atenção aos filhos alheios. Escreve a sua mulher em 1663, abre aspas. Não te posso dizer como é a família desse parente, nem quantos filhos tem. Não o notei. Meu humor de modo algum estava de molde a prestar atenção a essa arraia miúda. Fecha aspas. 3. Não pretendemos, entretanto, fazer da intensidade da ternura o sinal revelador de uma potência sexual que tenha a mesma intensidade. A forte sexualidade de certos sensuais sem ternura, La Fontaine e Voltaire, por exemplo, bastaria para demonstrar a falsidade de tal suposição. Seria interessante conhecer a intensidade da sexualidade de um indivíduo. Infelizmente, não possuímos atualmente nenhum meio prático de obter conhecimento sobre o assunto. A psicanálise, neste caso, não nos adianta. Ela permite retraçar a aventura singular de cada sensibilidade e identificar as ocasiões precisas que levaram determinada natureza a se atualizar em tal sentido, e não em outro. Mas a violência da angústia não é proporcional à energia sexual do enfermo, e à esquisitice dos comportamentos nevróticos não é índice de sexualidade particularmente vigorosa. Dar-se-ia antes o contrário. Tudo que os inquéritos podem nos ensinar sobre o assunto, e não é para negligenciar, é que uma ternura forte nunca é acompanhada por indiferença sexual. Se quiséssemos tentar apreciar a energia sexual total, talvez aproximar-nos-íamos da verdade exprimindo-a mediante uma fórmula, em cuja formação entrariam a atividade e cada uma das quatro tendências, e em que a respectiva importância de cada elemento estivesse representado por um coeficiente conveniente. Ter-se então uma fórmula como esta: sexo igual a 2 de atividade mais 1 de avidez, mais 2 interesses sociais, mais 4 de ternura e mais 1 de paixão intelectual dividido por 10. É óbvio que se trata apenas de uma indicação, ou, se se quiser, uma hipótese da qual caberia a experimentação verificar primeiramente a plausibilidade e depois tornar mais precisa, quer dizer. Foi-nos sugerida simplesmente pelo fato de que tem sido nos ativos ternos suficientemente sensuais, tipo Victor Hugo, que temos encontrado a sexualidade mais vigorosa. 4. Outra correlação da ternura é a bondade. Tal afirmação, entretanto, não nos faz abandonar a psicologia pela moral. Qualquer que seja a teoria que se siga, não se pode deixar de reconhecer que existe uma bondade natural que nada tem a ver com o mérito e que reproduz em nós as emoções e os sentimentos dos outros. Esta bondade que Kant teria chamado patológica, para mostrar que ela nada devia à vontade nem à razão, é muito diversa da benevolência efetiva. Sem ternura, Voltaire se enreda numa empresa cheia de dificuldades e de perigos para fazer triunfar o que lhe parece ser justo. A quantas almas ternas, ao contrário, falta a atividade e talvez a virtude,
que seria mister para transformar em atos positivos a sua simpatia espontânea. A ternura apenas não produz automaticamente a moralidade, mas ainda gera, às vezes, naquele que a possui, um sentimento de revolta que leva à crueldade e à injustiça. Um emotivo não ativo, sempre consciente de sua fraqueza, sente-se ainda mais vulnerável, se é terno. Suporta mal o fato de se sentir tão estreitamente dependente de tudo o que acontece aos outros. Quem é terno e fraco acredita quase sempre que a ternura é o que faz a sua fraqueza, que uma suficiente avidez lhe dê o apoio do orgulho, que uma polaridade Marte o leve a enfrentar os fatos de preferência e sofrê-los, e haverá forte tentação de travar, como fez Nietzsche, uma luta sem esperança contra a piedade que sente de si mesmo, e cuja correspondente germânico Mitleid significa exatamente compaixão, simpatia. No primeiro volume dos Caminhos da Liberdade, de Sartre, há um episódio que ilustra bem esse gênese da crueldade a partir da ternura associada ao orgulho. É aquele episódio, cruel pelo próprio exagero e pela espécie de aura de anormalidade que paira sobre todos os personagens, em que o terno e fraco Daniel tenta, aliás, sem concretizá-lo, afogar um galo que ele estima, para demonstrar a si próprio que está além da compaixão e que sua liberdade permanece intacta. Sem chegarem a tais excessos, quantos sentimentais ternos se tornam duros para se protegerem. Quantos nervosos e sanguíneos ternos forjam um escudo com a ironia, essa ternura às avessas. Destarte, se a avidez é forte, a ternura pode transmudar-se em perversidade. Abre aspas, queremos fazer, diz La Bruyère, toda a felicidade. Ou, se não for possível, toda a infelicidade do ser que amamos. Fecha aspas. Isto significa que a maldade não é o contrário da bondade. Quando esta diminui, o que se encontra no polo oposto não é a crueldade, mas a indiferença. A maldade tem outras origens. Acabamos de assinalar uma delas, a mais frequente, a que faz nascer do orgulho associado à fraqueza e agressividade. Mas a verdadeira crueldade, a que se delicia com os sofrimentos alheios, supõe no cruel a ternura e, consequentemente, sexualidade, isto é, a participação nos sentimentos alheios. Somente o observador superficial se espanta ao identificar ternura e crueldade no mesmo indivíduo. O diminuto interesse dado aos sentimentos dos outros, que é precisamente o caso do não terno, permite sem dúvida ao ávido seguir seu caminho sem se ocupar com os sofrimentos que causa. Ele é, por conseguinte, incompatível com a crueldade, que não vive senão desses sentimentos e faz deles o próprio objeto de sua atividade. Abre aspas. A crueldade, nota Stendhal, é apenas uma simpatia sofredora. Fecha aspas. 5. Será útil, talvez, dizer, por outra parte, que a ternura não deveria ser vinculada à emotividade, com a qual, às vezes, corremos o risco de confundi-la. Há emotivos secos, aos quais, se são muito ávidos, um pequeno arranhão no amor próprio, por exemplo, ou se tiverem poderosos interesses sensoriais e certa paixão intelectual, um espetáculo teatral comoverá ou transtornará. Robespierre é um sentimental sem ternura. Bougainville, ao contrário, é um não emotivo terno. A ternura é frequentemente identificável nos não emotivos, sobretudo se são secundários. Nem por isso ela influi menos sobre seus atos e sua vida interior. Temos uma observação de um fleumático muito frio, cujo comportamento, às vezes algo excêntrico, tornava-se perfeitamente compreensível logo que se descobria sua enorme ternura oculta. Atribuía grande valor aos sentimentos alheios, e era, incontestavelmente, a preocupação do que poderia sentir que inspirava a maioria de seus atos, e não somente o desejo abstrato de ser justo e benevolente, mas usava sua cortesia quase sempre fora de propósito, tornando-se pouco sensível por sua falta de emotividade, acabrunhado ao peso de sua forte secundaridade e molestado pelas ideias pré-concebidas que ele lhe impunha, cometia constantes disparates a respeito dos verdadeiros sentimentos daqueles a quem amava. A falta de concordância entre o gosto das almas e a aptidão em compreendê-las era acompanhada, aliás, por igual dificuldade em exprimir aos outros os próprios sentimentos. Suas excelentes intenções passavam muitas vezes despercebidas,
Acreditavam no insensível e egoísta quando era apenas pouco hábil em se fazer conhecer tal como era. Quando não são levados em conta os fatores complementares e principalmente aqueles que correspondem às tendências, somos levados ora a reunir indivíduos totalmente diferentes no mesmo grupo, ora a colocar o indivíduo no grupo a que não pertence, mas cujos comportamentos, sob certos aspectos, assemelham-se aos seus. Assim é que na classificação de Heymans, Voltaire figura entre os sanguíneos. Isto é, recusar-lhe a emotividade, quando o que lhe falta é somente ternura. Dá muitíssima importância a pequenos detalhes, perturba-se vivamente com o menor incidente e passa a vida em perpétuo estado de eretismo. Sua emotividade é tal que um de seus melhores biógrafos e críticos, Torrey, faz dela o traço dominante de sua personalidade. Abre aspas. Há, escreve nele, numerosas provas de natureza intensamente emotiva de Voltaire. Uma profundidade pouco comum de sentimentos e um elevado grau de sensibilidade foram a causa e a origem de suas melhores obras em verso e em prosa. Fecha aspas. E o capítulo 3 de seu estudo é intitulado, abre aspas, um temperamento emotivo, irritabilidade e sensibilidade. Fecha aspas. Consideramo-lo um colérico seco e julgamos que uma boa forma de aprender ao vivo a influência da ternura será compará-lo a Vitor Hugo, que é um colérico terno e mais emotivo do que ele, mas que é, como ele, hábito e sensual. O desacordo se manifesta também no concernente à paixão intelectual, moderada em Hugo, intensa em Voltaire. Para estudar a influência da ternura separadamente dos demais impulsos, o caso típico é o de Lamartine, de grande intensidade. Lamartine é desinteressado, pouco sensual, ainda que sua vida sexual pareça ter sido normal. E quanto ao exercício puro da inteligência, tem apenas moderadíssima tendência. Para terminar, construímos pequena tabela para mostrar como os diversos fatores se combinam para darem algumas das mais conhecidas formas de amor. Então, emotividade mais interesse sensorial mais ternura igual a amor-paixão. Ternura mais não interesse sensorial mais não avidez igual a amor etéreo. Ternura mais avidez igual a amor possessivo e tirânico. Emotividade mais atividade mais ternura mais Marte em ambos os parceiros igual a amor disputa. Interesse sensorial mais paixão intelectual mais paixão, acredito que seja, mais não ternura igual a amor capricho. Não ternura mais Vênus igual a coquetismo. Não avidez mais não interesse sensorial mais ternura mais paixão intelectual igual a marivaldagem, amor libertino. Ternura mais não emotividade igual a amor gosto. Não emotividade mais Marte mais não interesses sensoriais igual a amor estima.